Tá? E a gente começa o programa, não poderia ser diferente, chamando direto de Gramado o nosso Eduardo Carvalho, porque Gramado, palco de uma tragédia anunciada. Para você que perdeu agora há pouco as manchetes do programa, lembra daquele prédio? Tem imagem do prédio em pé, não? Se tiver, dá uma olhada aí se tem. O prédio em pé, antes do desabamento, ó. Aí a rua, vai observando aí, ó. E o prédio, olha o prédio, um prédio de alto padrão, lá no bairro Planalto, lá em Gramado, na Serra, região das Hortênsias. Esse prédio que você está vendo ainda em pé na terça-feira, veio abaixo. Foi hoje cedo, né? Tudo em razão das fortes chuvas que caíram no início da semana na região. E eu vou agora, a primeira pergunta, eu acho que é a mais importante de todas, né, Edu? Há risco de outros desabamentos, meu querido? Boa tarde, Edu. Essa é a preocupação por aqui, Mota. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Nós falamos direto de Gramado, Serra Gaúcha. Estamos no bairro Planalto, no mais perto que nós conseguimos chegar do prédio que acabou desabando. Ele fica aqui nessa rua onde nós estamos. Aqui foi montado um cordão de isolamento por parte da Brigada Militar, Defesa Civil. E lá atrás, em torno de 200 metros, um pouco mais para frente, ficava esse prédio, o residencial Condado Ana Carolina, que tinha 19 apartamentos em 5 pavimentos. E ele veio abaixo por volta das 5h48 da manhã de hoje. Então esse prédio ficava para lá, a gente não tem acesso, a gente não consegue chegar. Esse é o cordão de isolamento por questões de segurança, a gente não tem acesso mais para baixo. Sobre essa pergunta que você fez, Mota, essa é a principal preocupação de momento, porque esse bairro que nós estamos é o bairro Planalto, onde ficava esse residencial. Um pouco mais para baixo fica o bairro Três Pinheiros, que é aquele bairro que nós mostramos ao longo dessa semana no Boa Tarde Rio Grande, com rachaduras enormes, de 150 metros e o risco muito grande. Então esse risco ele continua para essas regiões. Tem pelo menos 120 residências no bairro Três Pinheiros, todas estão sem moradores, todas evacuadas. Essa também é a notícia positiva, né? Não tinha nenhum ferido, nenhum morador que estava dentro desse prédio. Todos foram retirados ainda no domingo e não tem orientação, não tem prazo, nenhuma autorização para poderem retornar para as residências. A gente está aqui num ponto, como eu falei, que é o mais perto que a gente consegue chegar. E aqui na imagem, vou pedir para o cinegrafista Cláudio Pato aproximar, para a gente mostrar um outro condomínio. Esse condomínio também foi evacuado, ele também fica aqui nessa região. Aliás, é o condomínio que ficava vizinho desse que acabou desabando. Ele também está sem moradores, eles também foram retirados desde o domingo e não tem nenhuma autorização se vão voltar ainda, não tem um prazo, nada para isso. A gente conversou mais cedo, agora há pouco, aqui onde nós estamos, com a Márcia Bittencourt, ela que é uma das moradoras desse local aqui, está fora de casa desde o domingo e já sabia dos riscos daquele prédio. Segundo os moradores, já era algo antigo, que inclusive preocupava muito os moradores dessa região, caso o prédio caísse, o que poderia acontecer com os demais moradores. Vamos ouvir então a Márcia Bittencourt, ela que mora nesse prédio e está fora de casa desde o domingo. A gente tomou um susto a princípio, né? Porque quando você tem essa notícia que você precisa sair de um imóvel seu, você toma um susto. Mas o susto passa quando você sabe que estão salvando as suas vidas, né? Então você respira, perde as coisas, mas você não perde você, não perde seus amigos, porque a gente não vai perder nenhum amigo nosso. Então isso dá um consolo às nossas vidas, é bom. Tu mora aqui, enfim, próximo daquele prédio, depois que ele desabou, assustou vocês? Como é que foi isso? Assustou, porque a gente não sabia o que ia acontecer quando ele desabasse. A preocupação de todo mundo era essa, porque o geólogo explicou que não saberia explicar quando ele desabasse o que ia acontecer com o solo. Então era a preocupação de toda a rua, mas eu acho que ele só se assentou. Então a gente está mais tranquilo um pouco. Só para fechar agora, vocês vão voltar para casa só quando tiver autorização, tiver tudo certo? Como é que vai ser? Eu não sei se eu volto, porque a tristeza é muito grande. E o medo de acontecer alguma coisa? Não sei se eu tenho esse medo, eu tenho uma tristeza. É de não olhar e não ver o prédio dos meus amigos. Tá? Conhecia muita gente que morava lá? A gente conhecia. Tá? Eu quase comprei o apartamento lá. E acabei escolhendo esse aqui. Que sorte. Foi. Não sei se é sorte, se é Deus.
Aí você me diz, Mota, se foi sorte ou se foi Deus. Ela relatando então que quase comprou apartamento ali no residencial Condado Ana Carolina, que foi o prédio que desabou durante essa madrugada, e aí por sorte ou enfim por alguma ação divina ela acabou comprando aqui. O prédio ele está totalmente isolado também, não tem acesso aos moradores, eles não podem ficar aqui e aí aguardam uma orientação. A informação que nós temos de momento é que geólogos trabalham nessa região aqui do bairro Planalto e também Três Pinheiros para avaliar os riscos e avaliar qual é a preocupação de momento. A gente não tem ainda nenhum posicionamento por parte da Prefeitura de Gramado. Estamos desde as primeiras horas da manhã tentando contato através da assessoria de imprensa, que não dá nenhum prazo, não dá nenhum retorno, apenas diz que qualquer novidade será atualizada via grupos de imprensa das redes sociais, mas a gente não tem então nenhum contato, ninguém veio aqui atender a gente, nem a Prefeitura, nem a Defesa Civil, não temos esse contato por enquanto e seguimos aguardando aqui no bairro Planalto. Mota. E aí fica todo mundo como, hein? Me diga, a Prefeitura de Gramado, que já deveria, no meu entendimento, eu não sei se esse estudo já foi realizado, de domingo para cá ou de terça-feira, quando a situação ficou ainda mais perigosa, é um estudo geológico da região. Essa região, para quem não sabe, fica na parte alta, logo após, logo após um famoso ponto turístico de Gramado, que é o Lago Negro. E aí é uma parte alta da cidade, 2 quadras, praticamente, do Lago Negro. Só que também do outro lado do bairro tem a ERS 115. Olha o tamanho dessa rachadura. Não parece aquele filme 2012, não? Não parece aqueles filmes de terremoto, Os norte-americanos, Hollywood adora, Esses filmes de catástrofes. Mas a gente está vivendo isso daí na realidade, ó. Olha o tamanho das rachaduras. Isso aí não parece resultado de um abalo sísmico, de um terremoto, mas não. Isso é resultado da chuva, resultado das fortes chuvas. Olha o tamanho dessa outra cratera aí, ó. Dessa rachadura, de fora a fora. Então, eu queria entender, viu, Eduardo, o porquê do silêncio da Prefeitura de Gramado, primeiro ponto. E o outro ponto, tem que ter transparência, até para acalmar as pessoas que têm casas, apartamentos, se bem que é uma região bem residencial. Olha, tá vendo nesse passeio aí, ó? Olha a rachadura no meio do passeio. Não parece resultado de um terremoto? Olha na grama. Segue na grama a rachadura. Então esses 2 bairros, primeiro Três Pinheiros e depois o Planalto, esses 3 bairros podem descer e ir parar. Eu queria entender, inclusive, até uma confirmação técnica, mas pelo que eu conversei com pessoas aí, engenheiros e tudo mais, eles me disseram que dependendo aí do lado que desmorone, pode até ir parar, ou na parte central de Gramado, lá na região do Lago Negro, ou então descer tudo para a rodovia ERS 115, que é uma das principais ligações da região do Vale do Paranhana, para quem sai aqui de Porto Alegre, quando não pega a rota romântica passando por Nova Petrópolis, para seguir até Gramado, Canela, vai pela ERS 115, passando por Taquara, por Igrejinha, por Três Coroas. Então, você imagina a catástrofe que pode acontecer, porque essa região colapsou. Eu acho que essa é a palavra mais correta, Houve um colapso no terreno de toda essa região. São pelo menos 2 bairros, Edu? E o que a gente quer, e na verdade não é uma exigência minha, do Eduardo Carvalho, não só do jornalismo da Band RS, do jornalismo da Band Nacional, porque o Brasil inteiro está sabendo disso. É repercussão fora do Brasil. O que a gente quer saber é o que pode acontecer. A Prefeitura de Gramado tem que ter um estudo, do que pode acontecer. Se desmoronar tudo, vai atingir qual bairro, qual região? Existe realmente o risco, de destruir grande parte da rodovia IRS 115? É isso que a gente quer saber. Eu estou fazendo perguntas, e não são perguntas apenas minhas, repito, perguntas de todo mundo, de quem mora em Gramado, de quem tem lá, um apartamento para passar final de semana, passar férias, para ganhar um bereré com aluguel. É isso que as pessoas querem saber, porque realmente as imagens são impactantes. Olha o que sobrou aí, ó. Olha o que sobrou, tá vendo lá a máquina de lavar, de secar, um fogão, tudo foi destruído. Então a gente quer saber o porquê desse silêncio assustador por parte da Prefeitura de Gramado, Eduardo?
Pois é, Mota, como você mencionou, são muitas perguntas agora, especialmente essa questão mais técnica e de entender exatamente quais são as áreas que podem ser afetadas com possível deslizamento de terra, porque essa é uma grande preocupação por aqui. Só para quem está em casa conseguir entender mais ou menos a dinâmica de onde nós estamos, ó, essa aqui é a rua. Tá um pouco mais para baixo, cerca de 200 metros, estava o prédio residencial Condado Ana Carolina, que desabou nessa madrugada. A gente não tem acesso, a gente consegue ver ali, inclusive, o pessoal da Brigada Militar retornando daquele ponto. E deixa eu mostrar aqui do outro lado, Pato, por favor, porque aqui, ó, já nesses condomínios aqui, já não é a área considerada de risco. Então, do outro lado da rua, porque ele desce para cá. A gente está bem numa das partes mais altas, então aqui já não é risco, já não tem ninguém que teve que sair de casa. E para cá, ó, a gente vai mostrar agora do outro lado aqui, ó, que essa é a encosta, é aqui que preocupa principalmente lá para baixo, porque a gente vê aqui, ó, que realmente ela é uma descida muito grande. E para lá são cerca de 120, 130 residências que ficam mais para baixo do morro e que correm aí o risco de estarem na área atingida caso aconteça algum tipo de deslizamento de terra ou de erosão do solo. A preocupação é essa nesse momento, lembrando que a gente não tem nenhuma atualização por parte da Prefeitura a respeito dos riscos, do que pode acontecer exatamente. A gente conversou há pouco, fora do ar, com algumas pessoas que estão aqui da Brigada Militar, o pessoal que fez algumas vistorias. Esse prédio, por enquanto, que está sem nenhum morador, que também está na área considerada de risco, ele não apresenta danos na estrutura, diferentemente do outro prédio que desabou, que já apresentava há bastante tempo. Inclusive, o relato dos moradores é que essa já era uma situação sabida há muito tempo, que os moradores tinham uma preocupação muito grande, porque ele apresentava ser frágil e apresentava já rachaduras, danos na estrutura que poderiam ser comprometidos em caso de chuvas mais fortes, de temporais, enfim, e foi o que acabou acontecendo nessa ocasião. Então, já era uma preocupação antiga dos moradores, já se sabia que era um prédio que corria risco. E aí, nessa semana, no domingo, todos saíram de lá, todos saíram de casa, justamente para se prevenir caso acontecesse alguma coisa. Então, agora o que a gente espera é esse posicionamento por parte da Prefeitura, entender exatamente quais são as áreas de risco, porque, como você falou, a gente está bem perto de áreas bem conhecidas aqui de Gramado, bem perto do Lago Negro, inclusive passamos por ele até chegar a esse ponto aqui. Então, é uma parte bem conhecida, uma parte residencial com prédios de alto padrão. Esse prédio aqui, por exemplo, ele tem um valor bem elevado e a gente fica no aguardo, então, de um posicionamento da Prefeitura e também da Defesa Civil por aqui. Mota, vários contatos já foram feitos, por enquanto a gente está sem esse retorno. Até porque essa parte, repito, né, eu falei terça-feira, na verdade, a evacuação, né, a interdição começou no domingo, ainda durante a chuva, né? As fortes chuvas que atingiram não só a Serra, como grande parte do Rio Grande do Sul. A preocupação não é com os moradores que já saíram, que, né, se tiver o desmoronamento, vão sofrer prejuízos materiais, né, econômicos, financeiros. Preocupação é as outras pessoas que estão em outras regiões e que podem ser atingidas também. Essa é a grande preocupação, né, que nós temos e que a gente aguarda aí um posicionamento por parte da assessoria de comunicação da Prefeitura de Gramado, ainda hoje, né? Ainda hoje dentro do programa, tá? Edu, daqui a pouquinho a gente volta contigo, daqui a pouquinho mais informações direto aí do bairro Planalto, né? Bem no limite entre os dois bairros, né? Bairro Planalto e bairro Três Pinheiros, na cidade de Gramado. A segunda cidade mais visitada do país, só perde para o Rio de Janeiro. Gramado é o segundo ponto, né, que